Eu trabalho em um pequeno posto local no meio de Nevada. É uma cidade tranquila, quase sem crimes, e quando acontece, geralmente é algo trivial, como pintar as ovelhas de um fazendeiro ou pegar todos os produtos dos pequenos estandes que ficam ao longo das estradas. Eu trabalho como carteiro confiável desta cidade, onde geralmente há 8 de nós de plantão todos os dias, entregando encomendas, pacotes, correspondências pessoais e várias encomendas online. Às vezes pode ser um pouco difícil, a maioria das estradas ainda são de terra ou cascalho, e muitas das casas estão em acres de lugar nenhum. Muitos dos proprietários têm a mentalidade de "eu deixe a correspondência no final da entrada e deu fora daqui", mas outros são pessoas encantadoras que me convidam para entrar para tomar um copo de chá gelado ou sobremesas açucaradas que provavelmente me darão diabetes nos meus últimos anos. Na maior parte do tempo, meu trabalho é entediante. Às vezes, no entanto, encontro coisas bastante interessantes em meu trajeto, os animais que agem de maneira estranha, provavelmente devido a doenças, a menos que você seja um daqueles internautas que juram que é um criptídeo. Mas acho que nunca poderei saber com certeza. Pelo menos espero que não tenha que saber com certeza. Também aos comportamentos estranhos de nossa comunidade. Muitas vezes vejo nossos animados moradores cuidando de suas fazendas, jardins ou simplesmente encarando o céu azul brilhante da tarde. As pessoas geralmente não têm consciência de seus próprios pequenos hábitos peculiares. Alguns podem arranhar pequenas feridas apenas para lamber o sangue de seus braços ou mãos. Juro que quando fazem isso, seus olhos tendem a ficar mais brilhantes, mais coerentes, mas pode ser o sol me afetando durante esses longos dias. Ultimamente, tenho sido bastante solitário, tentando apenas terminar o trajeto e voltar para casa para meu gato Pedro e meu labrador de 60 libras e latido Raven. Recentemente, temos recebido cartas azuis estranhas no escritório. Sem remetente conhecido, nome algum, mas os nomes e endereços dos moradores são claramente rotulados com tinta azul escura que quase era preta. Havia selos de flores e o envelope cheirava levemente a baunilha. Embora essas cartas fossem geralmente muito estranhas, fazíamos o nosso melhor para entregá-las aos moradores, pensando que talvez vários deles tivessem um amigo fora da cidade ou talvez tivessem o mesmo amigo por correspondência naquele ano. O verão estava quente até agora, e estávamos correndo por toda parte com um influxo de cartas quando recebi minha primeira carta endereçada à Rua Perry. Perry Street era uma pequena rua nos limites da cidade, cercada por acres de fazendas e bosques. Eu estava familiarizado com a residente lá, uma doce senhora chamada Lorraine, que sempre tinha lanches prontos para qualquer carteiro que chegasse naquele dia. Ela era verdadeiramente um tesouro da cidade. Olhei através da minha bolsa quando comecei a subir a longa estrada de terra vermelha, envelope azul na mão. Alegremente segui até a varanda, meio cansado naquele momento. Meu dia até então havia sido extremamente longo, e não sabia bem o que queria fazer pelo resto do dia depois que cheguei em casa, mas enquanto pensava sobre isso, fiz meu caminho para a extensa casa de estilo plantação onde havia um prato bonito de biscoitos de menta com pedaços de chocolate e um copo de água gelada. Lorraine sentou-se silenciosamente em seu balanço na varanda, observando calmamente seus acres. Olá, senhora Lorraine. Fiquei bastante feliz em vê-la tão bem depois de ter estado doente ultimamente. Bem-vindo. Holly, minha carteira favorita. Bom te ver. Deixe a correspondência na mesa. Vou pegar daqui a pouco. E não esqueça de pegar um lanche para você. Tenho certeza de que você fica muito ocupada esses dias. Ela me deu um grande sorriso, acalmando meus nervos. Acho que vou aceitar isso. Coloquei o envelope azul em sua mesa. Ela o encarou, uma expressão de desconforto ou suspeita cruzou seus olhos. Não tenho certeza de qual ou o que é isso, perguntei, colocando alguns biscoitos em um saco Ziploc que carregava para tais coisas. Ela balançou a cabeça silenciosamente, olhando pensativamente para o envelope. Tenho visto muito desses por aqui, eu assenti, mas dei de ombros, sempre assumi que era algum amigo por correspondência que as pessoas compartilhavam.
Eu não tenho um amigo por correspondência, mas talvez seja um parente. Sorri de volta para ela e comecei a sair da varanda, possivelmente com mais algumas entregas. Então te vejo amanhã, se cuida. Ela acenou e eu segui o resto do meu dia, chegando em casa cansado, mas seguro. Acordei na manhã seguinte em silêncio, o que era estranho. Geralmente meus animais estariam exigindo atenção até então ou vizinhos estariam indo e vindo pela estrada. Levantei e fui sobre meus negócios. Meus animais me seguiram por um tempo antes de voltarem para a cama. Quando cheguei ao escritório de correios, notei o quão sombrios todos pareciam. O que aconteceu aqui? Uma colega de trabalho por quem eu tinha carinho, Samantha, franziu a testa e me entregou um jornal. A primeira página prendeu minha atenção impiedosamente. A favorita local, Lorraine Stewart, morta aos 58 anos, meu coração afundou. Comecei a ler o artigo. Ela foi encontrada em sua varanda com uma carta na mão. Foi encontrada enforcada de uma viga de sua varanda às 23h47 da noite passada. A polícia está pedindo qualquer pista neste caso, que permanece aberto e será investigado prontamente, de acordo com o sargento local Gray. Coloquei o jornal de lado, lágrimas e tristeza vieram, a primeira vez que chorei feio desde que minha mãe faleceu em 2010. Eu amava profundamente Lorraine, ela era um amor que tornava os dias de todos muito melhores. Tem havido muitos acidentes ultimamente, Samantha olhou para o jornal tristemente. Lorraine é a quarta no último mês. Espero que consigam pegar quem fez isso a uma alma tão bonita. Eu estava amargo, focando nos detalhes sobre a carta. Era aquela carta azul que entreguei a ela horas antes de ela falecer. Me reuni e peguei minha bolsa. Eles continuam acontecendo quando essas cartas chegam, né? Acidentes supostos. Samantha pressionou os lábios juntos e pensou antes de a cor lentamente sair de seu rosto. Infortúnio, eu suponho, abanei a cabeça. Preciso relatar isso. Acho que devo contar à polícia agora para que possam chegar ao fundo dessas cartas. Peguei minhas chaves e informei a ela que estaria de volta. Dirigi-me ao departamento de polícia do outro lado da rua. Os oficiais lá dentro já estavam ocupados, zumbindo pelo escritório, atendendo telefones e passando por pilhas de informações. Vi um homem bastante chateado no canto, irmão de Lorraine, na verdade, o tenente Stewart, então não me surpreende que ele estivesse chateado e provavelmente não era permitido fazer parte da investigação devido à sua relação direta. Fui até o sargento e transmiti a ele minhas informações, e enquanto ele parecia cético a princípio, aos poucos começou a ficar interessado em minhas suspeitas. Bem, Ali, vamos definitivamente investigar isso. Vamos mantê-la informada. Se você encontrar mais envelopes azuis, não hesite em trazê-los para nós. Dei um sorriso e prometi trazer qualquer outra coisa para ele, espalhando a palavra no escritório para garantir que qualquer envelope azul chegasse até a polícia. Continuei com minhas rotas, inconsolavelmente inconsolável. Eu estava especialmente exausto quando cheguei em casa. Verifiquei minha caixa de correio, pegando a correspondência que estava lá há 2 dias. Só queria entrar e chorar ou dormir. Fui pego por um frio intenso de pavor quando vi o envelope azul misturado com anúncios e contas. Fiquei horrorizado, absolutamente repugnado, largando o envelope e correndo para dentro de casa, feliz por deixá-lo do lado de fora e longe de mim. Meus animais estavam em silêncio, não vieram me cumprimentar como costumavam fazer. O ar cheirava fortemente a ferro também, e enquanto eu vasculhava minha casa, encontrei a origem do cheiro no banheiro, especificamente na banheira. Quase vomitei ali mesmo. Meus animais estavam na banheira e tinham sido massacrados. Fui chamar a polícia. Até hoje, eles nunca descobriram quem fez isso. Eles não sabem quem está enviando os envelopes azuis, e isso me assombra todos os dias. Eu trabalho como enfermeira em um pequeno hospital em uma cidade tranquila no meio oeste. Trabalho aqui há cerca de 5 anos.
já vi minha parcela justa de coisas estranhas, mas nunca esperava que algo assim acontecesse comigo. Parece saído de um filme ruim e assustador. Demorei um pouco para escrever isso, então por favor tenha paciência comigo. Nosso hospital não é muito grande. Temos cerca de 50 leitos, uma pequena sala de emergência e alguns departamentos. Trabalho no turno da noite na UTI, que geralmente é bastante calmo. A equipe é como uma segunda família para mim. Temos Jane, a enfermeira-chefe que está aqui há mais de 20 anos, e Tom, o jovem médico que sempre nos traz café durante as longas noites. Todos nós nos damos bem e compartilhamos histórias para passar o tempo. Uma noite, no início de dezembro, eu estava um pouco atrasada. Tinha nevado o dia todo e as estradas estavam escorregadias e perigosas. Moro a cerca de 20 minutos do hospital, então tive que dirigir com cuidado. Quando cheguei ao trabalho, estava cerca de 10 minutos atrasada. Estacionei meu carro no estacionamento quase vazio e entrei às pressas, sacudindo o frio enquanto caminhava. A noite começou normalmente. Fiz minhas rondas, verificando os pacientes e garantindo que tudo estivesse em ordem. Por volta da meia-noite, as coisas começaram a ficar estranhas. Era uma noite tranquila na UTI, com apenas alguns pacientes, todos estáveis. Estava sentada na estação de enfermagem, colocando a papelada em dia, quando ouvi um barulho. Parecia um arranhão fraco vindo do final do corredor. Inicialmente, pensei que poderia ser um paciente, então me levantei para verificar. Caminhei pelo corredor, o som dos meus passos ecoando suavemente. Ao chegar ao final do corredor, o arranhão parou. Olhei ao redor, mas não vi nada fora do comum. Então, encolhi os ombros e voltei para a estação de enfermagem. Uma hora depois, ouvi o barulho novamente. Desta vez, estava mais alto e insistente, como se viesse de um dos quartos de armazenamento. Como esses quartos eram mal iluminados, peguei minha lanterna e segui naquela direção. Ao chegar à porta, hesitei por um momento antes de abri-la. O quarto estava bastante sombrio. Iluminei a lanterna ao redor, mas tudo parecia normal, prateleiras com suprimentos médicos e equipamentos. Estava prestes a sair quando notei algo estranho. Uma das prateleiras tinha sido afastada da parede, deixando uma pequena abertura. Meu coração começou a bater mais rápido. Pensei que talvez um animal tivesse entrado e mexido nas coisas. Me aproximei da prateleira e olhei pela pequena abertura, mas não vi nada em comum. Voltei apressada para a estação de enfermagem e chamei Tom. Ele veio imediatamente e contei a ele sobre os ruídos que ouvi. Ele estava tão perplexo quanto eu. O restante da noite passou em um silêncio tenso. Na manhã seguinte, ao voltar para casa, não consegui me livrar da sensação de apreensão. O que estaria causando esses ruídos? Esperava que fosse algo simples, mas lá no fundo, tinha medo de que algo estranho estivesse acontecendo no meu hospital. Nos dias seguintes, o clima no trabalho estava tenso. Tom e eu vigiávamos de perto o quarto de armazenamento, mas os ruídos de arranhão pareciam ter parado. Era como se o que quer que estivesse causando os ruídos soubesse que estávamos prestando atenção agora. Ainda assim, o sentimento de mal-estar persistia. Na terceira noite após o incidente inicial, cheguei ao hospital mais cedo. Queria conversar com Jane e Tom para ver se eles tinham ouvido algo novo. Jane me disse que nada de incomum havia acontecido desde aquela noite, e Tom mencionou que alguns funcionários do turno da noite tinham ficado assustados com ruídos aleatórios, mas nada concreto. Tentamos seguir como de costume, mas havia uma tensão perceptível no comportamento de todos. Estávamos nervosos, pequenos ruídos pareciam nos deixar tensos. Por volta da meia-noite, as coisas tomaram um rumo perturbador novamente. Eu estava fazendo minhas rondas novamente e, quando cheguei ao quarto do Sr. Thompson, notei algo estranho. O Sr. Thompson era um dos nossos pacientes de longo prazo, se recuperando de uma cirurgia importante.
Ele geralmente era um sono pesado, mas naquela noite ele estava acordado, olhando fixamente para o teto com olhos arregalados e assustados. Sr. Thompson, está tudo bem? Perguntei, entrando no quarto. Ele me olhou, com o rosto pálido e a voz trêmula. Você o viu? Sussurrou. Vi quem? Perguntei, meu coração começando a bater mais rápido. O homem. Ele estava aqui, de pé ao lado da minha cama, apenas me encarando. Eu queria pedir ajuda, mas ele colocou o dedo nos lábios e me mandou ficar quieto. Depois, desapareceu pelo corredor. Senti um arrepio na espinha. Como ele era? Perguntei. O Sr. Thompson balançou a cabeça. Não sei. Ele estava usando um capuz, estava escuro demais para ver seu rosto. Verifiquei rapidamente o corredor, mas não encontrei nada. Relatei o incidente para Jane e Tom, e decidimos procurar o hospital juntos. Verificamos cada quarto, cada corredor, até o quarto de armazenamento, mas não encontramos sinal de alguém que não pertencesse ao local. Após nossa busca, Jane sugeriu que verificássemos as filmagens de segurança. Reunimos as gravações no escritório de segurança e revisamos as fitas por volta do horário em que o Sr. Thompson afirmou ter visto o homem. Vimos uma figura sombria no corredor fora do quarto dele. A figura de fato parecia estar usando um capuz e se movia rapidamente, quase silenciosamente. Perturbadoramente, era impossível determinar exatamente para onde a figura tinha ido, já que o hospital não tinha câmeras suficientes para cobrir todos os corredores e cantos. Decidimos que era hora de chamar a polícia. Quando eles chegaram, prestaram depoimentos e também revisaram as filmagens. Eles nos asseguraram que investigariam minuciosamente e aumentariam as patrulhas ao redor do hospital. As próximas noites foram relativamente tranquilas, mas o sentimento de inquietação nunca nos deixou. Cada vez que eu caminhava pelos corredores silenciosos ou passava pelo quarto de armazenamento, sentia como se estivesse sendo observada. Todos nós fazíamos o possível para ficar juntos e cuidar um do outro, mas a tensão era palpável. Uma noite, uma semana após a descoberta inicial, eu estava trabalhando até tarde novamente. Acabei de verificar um dos pacientes quando ouvi um barulho vindo do quarto de armazenamento. Era um leve toque rítmico, como se alguém estivesse batendo na parede. Meu coração acelerou enquanto eu me aproximava do quarto. Abri a porta lentamente, com a lanterna na mão, mas, como da primeira vez, o quarto parecia vazio, e ainda assim o toque continuava. Não conseguia realmente identificar de onde vinha. Não sei por que fiz isso, mas chamei, vou lá. Tem alguém aqui. O toque parou subitamente, substituído por um silêncio perturbador. Iluminei o quarto mais uma vez, meio esperando ver alguém desta vez, mas ainda estava vazio. Recuei. Quem estava fazendo isso? De onde vinha o som? Por que estava acontecendo? Relatei o incidente para Jane e Tom, e decidimos manter o quarto de armazenamento trancado o tempo todo, apenas para garantir. De alguma forma, isso nos fez sentir um pouco melhor, mesmo que o intruso não tivesse sido encontrado ainda. No entanto, enquanto eu dirigia para casa naquela manhã, não conseguia me livrar da sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. O hospital, meu segundo lar, agora se tornará um lugar de medo e incerteza. Não sabia quem estava por trás dos estranhos incidentes, mas sabia uma coisa com certeza, até que esse intruso fosse pego, nenhum de nós estaria verdadeiramente seguro. Apesar da presença policial aumentada e de nossa vigilância intensificada, a figura misteriosa continuava nos eludindo. O clima no hospital ficava mais tenso a cada dia que passava, à medida que mais pacientes começavam a relatar avistamentos de um homem de capuz rondando seus quartos à noite. Tudo isso estava deixando todos nós loucos. Em uma noite particularmente fria e nevada, eu estava trabalhando novamente no turno da madrugada. O hospital estava silencioso, com apenas o ocasional bip dos monitores quebrando o silêncio. Por volta das 3 horas da manhã, decidi fazer uma rápida pausa, pegando um café na sala dos funcionários.
Enquanto caminhava pelo corredor, ouvi novamente o mesmo toque rítmico suave que tinha assombrado meus pensamentos por semanas. Desta vez, estava mais alto, vindo diretamente do temido quarto de armazenamento. Dessa vez, a porta estava entreaberta. Fiquei surpresa, afinal, ela deveria estar trancada. Será que alguém tinha entrado lá e esquecido de trancá-la de volta? Engoli meu medo e empurrei a porta lentamente. A luz da minha lanterna cortava a escuridão. O quarto parecia o mesmo de sempre, mas o toque era mais alto do que antes, ecoando das prateleiras onde eu olhei pela primeira vez. Aquela pequena e insignificante abertura me veio à mente novamente, e decidi mover completamente a prateleira para dar uma olhada. Reunindo toda a minha coragem, dei passos cautelosos em direção à prateleira pesada e comecei a movê-la. Ela arranhou no chão, e o toque parou subitamente. Levei um susto quando vi que, atrás da prateleira, não havia apenas uma pequena abertura, mas um buraco inteiro que parecia ser a entrada de um túnel. Para descrever melhor, atrás da parede havia um espaço intermediário, com altura suficiente para rastejar. Não ousei olhar para dentro. No chão, havia um pequeno pedaço de papel dobrado, colocado cuidadosamente no chão. Minhas mãos tremiam enquanto eu o pegava. O bilhete era simples, escrito em uma caligrafia trêmula e quase frenética: "Me ajude, estou preso." Fiquei olhando para as palavras, minha mente girando. Saí rapidamente do quarto para encontrar Tom. Ligamos imediatamente para a polícia e trancamos o quarto de armazenamento enquanto esperávamos pela chegada deles. Ficamos em frente à porta trancada do quarto de armazenamento. Quando chegaram, trouxeram uma equipe. Eles entraram no túnel cautelosamente, com as lanternas lançando sombras longas e sinistras nas paredes. Tom, Jane e eu esperamos ansiosamente do lado de fora, com as mentes cheias de medo. Os minutos pareciam horas, mas eventualmente os policiais emergiram, com os rostos sombrios. Eles haviam encontrado uma pequena sala escondida no final do túnel, mal grande o suficiente para uma pessoa. Dentro, descobriram evidências de que alguém havia estado vivendo ali, restos de comida, um cobertor rasgado e mais notas, todas implorando por ajuda. A polícia continuou sua investigação e não demorou muito para identificarem a pessoa por trás do túnel. Olhando as notas que encontraram, descobriu-se que era um dos trabalhadores da manutenção do hospital, um homem chamado Gary, que havia desaparecido alguns meses antes. Gary tinha histórico de problemas de saúde mental e parecia ter criado o túnel, escondendo-se no hospital impulsionado por alguma ilusão ou medo. Isso também explicava por que a porta trancada não havia impedido o intruso e por que as pessoas continuavam vendo essa figura de capuz. Gary foi encontrado naquela noite, vagando pelo porão, desorientado e em péssimo estado de saúde. Ele foi detido e posteriormente transferido para uma instituição de saúde mental para tratamento. A descoberta enviou ondas de choque através de nosso pequeno hospital. O túnel foi fechado e as medidas de segurança adicionais que foram implementadas foram relaxadas, mas as cicatrizes permaneceram. O medo e a incerteza que nos haviam dominado deixaram um impacto duradouro. Ainda trabalho no hospital, mas nunca consigo me livrar completamente da lembrança dessas noites assustadoras. Pelo menos o hospital investiu em mais câmeras de segurança. A visão daquele túnel escuro e o som dos arranhões desesperados ainda me assombram, especialmente quando passo pelo quarto de armazenamento. Aprendi a seguir em frente, mas de vez em quando o hospital está silencioso e a noite está mais escura, ainda consigo ouvir o eco fraco do toque, um lembrete arrepiante do que aconteceu.